Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil. Eu sou o professor Tchê e estou aqui em nome do Alfacom para falar com você. Talvez você não seja um alfartano ainda, talvez você tenha achado esse vídeo por acaso no YouTube, no nosso canal Alfacom Concursos Públicos. Então já faça sua inscrição para ter acesso aí ao conteúdo preparatório para os vários concursos em todo o Brasil. O material Alfacom disponível gratuitamente no YouTube é muito vasto e você pode aproveitar bastante. Eu sou coordenador pedagógico do Alfacom Online e eu estou trazendo para você uma dica muito legal e muito importante de como resolver a prova da Sesgran-Rio para o concurso do Banco do Brasil. Você pode acompanhar também outras dicas lá no nosso blog, equipealfaconcursos.com.br, maior blog para concursos públicos do Brasil, mais de 20 milhões 600 mil visualizações. É um blog aí onde a galera interage, onde a gente troca uma ideia legal com os nossos alunos. Você também pode conhecer o nosso site, alfaconcursos.com.br. E eu, professor Tchê, quero trazer para você aí uma dinâmica interessante, mas é uma dica que eu vou dar para você. Logicamente, essa dica pode ser bem aproveitada ou não. Resolver prova e como resolver prova é uma coisa muito pessoal. Você, na sua vida aí de concursos públicos, você desenvolve a sua técnica, você desenvolve aí o jeito melhor para resolver as questões. Cada um tem uma forma que gosta de utilizar. Por isso que eu estou falando que essa dica que eu vou dar para você agora não é uma verdade incontestável, não. Pode ser que você não se adeque a esse sistema, mas é uma sugestão, baseado no formato da prova, baseado nas características da banca, baseado também em provas anteriores e como a banca se porta diante de determinadas questões. Por isso vale a pena você prestar atenção e vale a pena você conferir essa super dica que eu tenho para você. Inicialmente, você tem que saber como é que a prova veio dividida e especificada de acordo com o edital. Existem outros vídeos nossos, inclusive, que analisam melhor o edital, que falam dele mais detalhadamente. Por isso que eu só vou agora citar alguns pontos aqui. Eu só citaria alguns itens fundamentais para conseguir apresentar para você a super dica. Então a prova vem com 70 questões e essas 70 questões totalizam 100 pontos. Então você sabe que existem algumas questões que valem mais do que um ponto. Tem questão que vale 1,5, tem questão que vale 2. Então, existe aí uma variação, principalmente quando falamos de técnica de vendas, quando falamos de atendimento, quando falamos de informática, existe uma certa variação. 25 questões compõem a prova que nós chamamos de conhecimentos básicos, totalizando 30 pontos, porque as questões de RLM valem um pouquinho mais. Então, nós temos aí conhecimentos básicos. E 45 questões, conhecimentos específicos, que totalizam 70 pontos. Então, somando aqui, você tem aí o número de questões previstas na prova para você, 70 questões e 100 pontos. Conhecimentos básicos está dividido dessa forma aqui, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e atualidades do mercado financeiro. Língua portuguesa com 10 questões, raciocínio lógico-matemático com 10 questões e atualidades do mercado financeiro com 5 questões. Lembrando que você não pode zerar em nenhuma. Existem alguns critérios já explicados em outros vídeos que você pode procurar, inclusive, que falam certinho aí como que acontece a exclusão e eliminação do candidato. Inclusive, dentro do Alfacom Concursos Públicos, nosso canal, você acha esses vídeos explicativos. Mas agora eu quero só que você saiba aqui o número das questões e que você não pode zerar em nenhuma. Aqui os conhecimentos básicos. E nos conhecimentos específicos, conhecimentos específicos, cultura organizacional, 5 questões, técnica de venda, 10 questões, atendimento, 10 questões, conhecimento bancário, 10 questões, informática, o domínio produtivo da informática, 5 questões e língua inglesa, 5 questões. Muito bem, então aqui você tem todas as questões da sua prova. O que nós vamos considerar para essa dica? O que eu vou considerar para você é o seguinte. A Sesgran-Rio, a banca aí responsável pela elaboração da prova para o concurso do Banco do Brasil, traz o formato da prova no formato múltipla escolha. Então não é aquele formato como, por exemplo, o formato CESP de certo ou errado. É o formato múltipla escolha. É dada a questão e a questão apresenta 5 alternativas, A, B, C, D e E. Legal. A questão pede para que você marque a alternativa correta ou a alternativa incorreta. E aqui vem a primeira dica. Desculpe, a primeira dica que vem para você. Qual é a primeira dica?
Quando a questão pedir para você marcar a incorreta, fique atento. Porque a correta, a certa, você já sabe, você está procurando a correta, você sabe que normalmente existem 4 alternativas erradas e uma delas é a correta. Mas quando a banca pede para você marcar a falsa, com exceção de, exceto ou a incorreta, ela sabe que a sua leitura está viciada. Ela sabe que a sua leitura está acostumada a buscar a certa e você corre o risco de, no meio do caminho, se atrapalhar. Então, eu tenho uma dica legal para você. Pode parecer idiotice, por isso eu estou falando. É só uma dica. Se não quiser fazer, não precisa fazer. Mas eu aconselho que no momento que você se deparar com uma alternativa incorreta, pedindo para você marcar a incorreta, você para e fala para você mesmo que é para marcar a incorreta. Pensa o seguinte, olha, é para marcar a incorreta. Então, nesta questão, tem 4 alternativas que são verdadeiras e uma que não é verdadeira. As 4 que são verdadeiras, talvez tragam informações que eu desconheço, mas a incorreta contraria um aspecto básico do conteúdo, porque é assim que funciona. Quando é para marcar a incorreta, onde que a banca confunde você? Nas alternativas corretas, porque elas trazem informações que às vezes você desconhece, trazem informações pormenorizadas, trazem detalhes, trazem ali informações que você não se depara normalmente quando estuda aquele conteúdo. Mas a incorreta contraria um aspecto básico, a incorreta contraria um aspecto fundamental, a incorreta contraria assim um princípio muito simples. Por isso é importante esta repetição. Você parar, mentalizar que é para marcar a incorreta, que as corretas talvez tragam informações que você desconhece, mas a incorreta contraria um aspecto básico do conteúdo. Eu tenho certeza que você vai avançar legal aqui fazendo isso. Uma outra coisa, os níveis das questões, a César Gran Hill tem como característica definir muito bem as questões e dividir por matérias assim onde não há questionamento. Você sabe exatamente a qual matéria cada questão pertence. É um sistematismo que a banca tem. Só que as provas para Banco do Brasil, uma vez que a César Gran Hill faz várias outras também, elas são fáceis, as questões são médias e são difíceis. Elas variam nesses 3 níveis aqui de dificuldade, as fáceis, as médias e as difíceis. E aqui vem uma dica legal. Então, olha só, você tem lá as questões, né? Vamos colocar a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 70. Né? Vamos colocar assim, 70. Legal. Como que eu aconselho você? Uma dica, não precisa aparecer dizendo, não funciona, não é assim, eu não concordo, porque é só uma sugestão. É só um dos caminhos que você pode escolher, mas é um caminho que eu considero muito eficiente. Trabalho já há 12 anos, trabalhei em cursinhos preparatórios e pré-vestibular e no concurso público, então essa dinâmica, ela fica muito bem, é legal e ela pode ser muito bem aplicada. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou dizendo. Você pode fazer o seguinte, tem pessoas que preferem passar para a próxima questão só quando resolver o anterior. Tudo bem, é uma sistemática. Mas você também pode fazer o seguinte, você leu a primeira questão, falou, essa é fácil, eu já vou marcar a questão. Marquei a questão porque a 1 tá moleza. Fui lá e resolvi a questão. A 2 estava fácil também, resolvi a questão. A 3 é média. Você olhou para a questão e falou, ela não é difícil, mas também não é fácil. Então você coloca um M do lado assim, tipo, é média. E vai para a próxima. Não fica perdendo tempo. Vai para a próxima questão. Aí você olhou a 4 é fácil, a 5 é difícil. Essa 5 aqui, não faço a menor ideia. Coloca um D do lado, que é o difícil, e segue resolvendo as outras questões. Fáceis você resolve, média você anota um M, as difíceis você anota um D, e vai resolvendo. Chegou na primeira leitura, ou seja, na primeira passada da prova, você resolveu já as fáceis, garantiu que não vai zerar nas questões, e não travou o seu conhecimento, não travou o seu raciocínio, parando nas questões complicadas. Porque às vezes acontece isso, você trava numa questão, você lê ela 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não consegue avançar, começa a ficar nervoso, a ansiedade toma conta de você, e a ansiedade é um sintoma do medo. De repente começa a ter um medo em relação à prova, dá o branco e você esquece a resposta. Aí sabe que horas você vai lembrar da resposta? Quando você sair da sala, quando você estiver no corredor, você vai falar, não acredito, lembrei. Então evite isso. A melhor maneira de você evitar é falar para o seu cérebro,
Esse probleminha aqui é médio, mas eu não vou me estressar. Vai procurando a resposta aí, que uma hora eu sei que a resposta vem. E parte para a próxima. Aí você vai olhar, vai falar assim, essa aqui é difícil. Vai falar para o teu cérebro, ó, essa é difícil, vai procurando aí, mas eu estou dando sequência. Vai chegar uma hora que o teu cérebro fala assim, ô, olha aqui, eu achei aquela resposta da média lá. Aí você volta na questão, pronto, você consegue resolver. É como se o branco durasse só o tempo da sua prova, você consegue otimizar o seu tempo e não vai lembrar das respostas depois que sair com aquele sentimento de fracasso de ter dado branco. Porque o branco, ele só vai dar na cabeça de quem sabe o conteúdo. Quem não sabe, não sabe. Tá? E quem sabe, obviamente, é que tem o branco, que dá o branco e ele esquece temporariamente. Qual é a vantagem de fazer neste sentido aqui? A vantagem é que você respondeu as fáceis, você voltou nas médias e lá no final, caso haja necessidade de você chutar alguma questão, ou pelo tempo que está acabando, ou então porque não sabe a resposta, você vai chutar a difícil. Você não vai chutar uma fácil. Já pensou se chegar no final da prova e a prova reservou para você lá umas 6, 7, as 8 últimas questões são fáceis. Só que daí o tempo está acabando. Você não tem tempo para resolver. Aí você resolve chutar. Só que dessas, as últimas que você resolveu chutar eram todas fáceis. E a galera foi acertando e você chutou justamente naquilo que não precisava chute, que você podia acertar. Então, experimente isso. Para isso é importante você fazer os nossos simulados, tá? É importante você estar fazendo simulados, porque o simulado ajuda você a verificar o seu modelo, o seu mecanismo de resolução de prova. Resolver provas anteriores ajuda também, porque você consegue identificar um mecanismo para resolução de questão. É uma sugestão. Faça como você acha melhor, mas eu sugestiono assim. E aí os métodos para resolver questões, os métodos utilizados são 3. Eu costumo classificá-los como indutivo, dedutivo e o comparativo. Como é isso, Tchê? É o seguinte, olha só. Então você tem aqui as 5 alternativas, né? Você pode usar os 3 ao mesmo tempo, você pode usar um deles, não tem problema não. O indutivo é quando você procura a resposta certa. Você já sabe, você vai direto, você vai procurar a resposta certa. Isso é indutivo. Você vai escolher, você vai verificar dentre as alternativas qual delas deverá ser marcada. Tem o dedutivo. O dedutivo é o seguinte, você já pensou em resolver a prova eliminando aquelas erradas? Porque quando você procura a certa, você procura uma alternativa em 5. Então você tem 20% de chance, você está procurando 20% ali. Agora, quando você elimina as erradas, você elimina 80%. A chance de achar uma errada em 5 alternativas é maior. Então você eliminou as erradas. Então suponhamos que você leu a questão e você viu que a A não é. Porque presta atenção nessa dica valiosa. Uma questão, uma alternativa, ela pode começar certa e ficar errada. Mas jamais poderá começar errada e ficar certa. Então começou errado, já elimina. No primeiro período ali, se já está errado, já elimina. Não tenta ler o resto, porque o resto vai te iludir. O resto vai tentar te convencer de que aquele erro afirmado primeiramente é verdade. Então começou errado, você já elimina, tá? Já elimina. Aí você viu que a A não é, você viu que a C não é, e você viu que a E não é. Legal. Ficou em dúvida entre duas. Sesgran Hill faz isso. Você fica em dúvida entre 2 alternativas. Uma você elimina de pronto, outra você elimina, a outra também. Agora 2 você restou dúvida, 2 você ficou na dúvida. Como saber para chegar à resposta certa? Aí você pode usar o método comparativo. Veja, das 2 que restaram, qual delas é mais parecida com as que você eliminou? Lógico, a das que restaram, qual delas é a mais parecida com as que você eliminou? A que for mais parecida com as que você eliminou, tende a estar errada também, restando a correta para você marcar. É uma sugestão importante de grande validade quando você está na dúvida, quando você tem um medinho ali de resolver a questão. Essa aí tem uma validade fantástica e uma utilidade muito boa, tá, para você fazer. Então, só você olhar. A B contradiz a A, contradiz o que diz na A, na C e na E? A B contradiz. Opa, então ela está diferente. A D contradiz o que está na E, na C e na A? Não, ela complementa. Então, provavelmente ela esteja errada
também, tá certo? Olha, mas para isso são técnicas que somente terão eficiência se você fizer uma boa preparação, tá certo? Então faça uma boa preparação, entra lá no nosso blog equipealfaconcurso.com.br, veja a nossa agenda de eventos, nós temos muitos eventos gratuitos para o Banco do Brasil e eu tenho certeza que com uma boa preparação, essa vaga está garantida para você, tá certo? Foi um prazer conversar contigo, espero que você continue com a gente, inscreva-se no nosso canal e faça parte desta grande família Alfacom. Um forte abraço, valeu e até a próxima.